Olá, seja bem-vindo a essa série de vídeos sobre composição fotográfica. Que tal elevar o patamar das suas fotos usando técnicas de composição fotográfica? Eu vou te mostrar 19 regras de composição e mostrar como aplicá-las para que você veja melhorias instantâneas em suas próximas fotos. São técnicas que deixarão suas fotografias mais interessantes, pois se baseiam no modo como o olho humano funciona e como o cérebro reage a uma imagem. Isso vem muito antes das câmeras serem inventadas, já eram aplicadas no desenho e na pintura. Você precisa saber como essas regras de composição funcionam, para que você possa se acostumar a pensar em criar uma composição poderosa para suas fotos. Afinal, sua fotografia pode ser bem focada, bem exposta, bem iluminada, mas se for mal composta, nunca será ótima. A palavra regra pode ser lida com um significado negativo, mas não é o objetivo aqui. As dicas de composição que trago a seguir podem ser usadas juntas em uma só imagem, combinando-se para fortalecer o registro fotográfico. E você também vai perceber que algumas dessas regras de composição se contradizem. Ao conhecê-las, vai te fazer saber quando e como usar a regra a seu favor. Nesse vídeo, nós vamos trazer mais algumas regras daquelas 19 que nós vamos falar nessa série de vídeos. A primeira regra que eu trago para vocês, eu aposto que você já ouviu falar, que é a regra dos terços. Normalmente os fotógrafos iniciantes já começam com essa técnica de composição, porque ela leva a outras regras de composição da fotografia. Essa regra fica mais fácil de perceber se você tiver uma exibição de grade no visor do equipamento. O visor estará dividido em 9 seções por 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Vamos ver? O visor da sua câmera, provavelmente, se você ativar a linha de grade, estará desta forma. Isso aqui são 2 linhas verticais e 2 horizontais que formam 9 seções. E a interseção entre elas é o que nós chamamos de interseções dos terços. Então, o que é que essa regra de composição diz? Se você colocar o seu assunto próximo das regiões das interseções, você tem mais chance de capturar o olhar do seu espectador. Quando olhamos para imagens, nossos olhos correm naturalmente pelas interseções da regra dos terços. Se você colocar o assunto em um destes pontos, vai ter uma imagem muito mais conectada com o cérebro de quem vê. Nesta foto, a silhueta da pessoa foi colocada na linha do terço, e a cabeça e os pés estão em 2 interseções. Não há nada mais forte nessa composição para conectar, segundo a regra dos terços. Nesse outro retrato, além de ter usado uma regra de profundidade de campo que nós vimos no vídeo passado, também usa a regra dos terços, colocando o rosto da pessoa na interseção do terço, que está aqui, e todo o corpo dela também em uma linha da interseção. Estudos envolvendo psicologia e percepção visual explicam muitas regras e não é diferente aqui. É importante saber que se uma pessoa estiver olhando para dentro da imagem, ela deve estar na linha vertical oposta ao olhar. Esse guepardo está na linha vertical esquerda, mas o olhar dele está para a direita. Essa moça está na linha vertical direita, mas o olhar dela está para a esquerda. Outra regra que funciona incrivelmente bem é a regra dos ímpares. Essa regra funciona porque o número par pode ser uma distração para o nosso cérebro, já que o olho do espectador pode não saber ao certo onde é o foco principal. Com números ímpares, o olho é levado a alguns deles naturalmente, por isso é mais fácil direcionar o olhar para um ponto específico da imagem. Este é um exemplo da regra dos ímpares. E este é um outro exemplo da regra dos ímpares. Você não precisa perder tempo contando quantas pessoas estão na foto ou quantas flores estão em um buquê. A base das regras dos ímpares é que nossos cérebros estão ensinados a comparar números pares e separá-los em grupos. Quando olhamos para essa foto, nós temos 4 elementos, mas 3 são verdes e 1 é vermelho. Além de 3 serem uma pera, serem peras, e 1 ser uma maçã.
Então, apesar de existir 4 elementos, mas eles estão separados em 2 grupos, um de 3 e um de 1, números ímpares. Esse comportamento automático pode desviar a atenção que você queria dar a um assunto específico dentro da imagem. Então, controle a intenção de sua foto sempre. A regra dos ímpares é mais eficaz com 3 ou 5 elementos dentro de uma imagem. Olha que bela cena. São 3 leões, filhotes de leão, brincando. E existe até um movimento, né? Quase que parecendo que foi editada essa foto. E esse é um outro exemplo da regra dos ímpares com 5 elementos. Qualquer conjunto acima de 7 elementos vai ser grande demais para o nosso cérebro e ele se distrai. Então, o que você estará fazendo agora é compor uma repetição. A repetição é para a fotografia como é o ritmo para uma música. A repetição de um item, cor ou elemento cria um padrão e os padrões atraem os olhos em uma fotografia. Então, para criar uma conexão do espectador com sua foto, proporcione a ele uma repetição dentro da imagem. Não sei te dizer se aqui está ímpar ou par, mas pela repetição das freiras na foto, nosso cérebro automaticamente vai gostar dessa foto, ainda mais que está com uma freira bem destacada na frente e as demais estão atrás repetidas. Nosso cérebro adora procurar repetições em tudo, então dê isso a ele. Se algo é repetido 1 ou 2 vezes, torna a foto interessante, mas se repetido várias vezes, torna-se algo desejado. A repetição atrai o olhar do espectador para o seu assunto. Que exemplo mais impactante de uma repetição do que as penas de um pavão? Assim como quando o ritmo muda em uma música, fazendo o espectador parar e notar, quando a repetição é quebrada em uma fotografia, ela cria mistério e curiosidade. Nós temos uma repetição de Stormtroopers, mas um deles parou para olhar para trás. Olha que curioso, que interessante essa quebra de repetição. Mas não quebre a repetição de qualquer jeito, sem intenção e falta de planejamento. Faça isso estrategicamente, como nessa cena da caixa de ovos e um ovo está quebrado. Olha que interessante. Poderia ser uma cena comum, mas chama a atenção. Os padrões são formados pela repetição de uma cor ou várias cores, objetos ou formas, que podem ser visualmente uniformes. Eles criam harmonia dentro de uma imagem e são uma maravilhosa ferramenta de composição de fotografia. O truque com os padrões é certificar-se de que eles preencham a imagem. Esta é uma foto em que a repetição se torna um padrão. E esta é uma outra foto em que a repetição também se torna um padrão. Os padrões existem ao nosso redor. Podem ser criados pela repetição de cores, linhas, formas e tons. A explicação vem também da psicologia da Gestalt e chama-se princípio da similaridade. Os tons de uma determinada cor podem formar um padrão, bem como agrupamentos de cores completamente diferentes. Essa foto ela tem 3 cores distintas, mas que são repetidas preenchendo o quadro, tornando um padrão. Ainda mais que são armários. Formas recorrentes fazem ótimos padrões, assim como grupos de formas semelhantes. Sombras deixadas pelo sol, brilhando através de seixos de um leito de um rio, criam um padrão maravilhoso. Assim como também a calçada de uma rua, molhada após a chuva. Olha o padrão que é criado somente pelo contraste de luz e sombra. A variação tonal entre as áreas claras e escuras, se repetida, também forma um padrão, como vimos. Esta é uma técnica de composição altamente eficaz, especialmente para fotografia preto e branco. A teia de uma aranha em preto e branco fica maravilhosa dessa forma. Olha que foto interessante, uma sequência de bicicletas, formando uma repetição e também um padrão. Viram só? Uma regra só pode não ser suficiente para alcançar o que queremos com fotografia. Então não há problema em combiná-las numa mesma imagem. Porém, tudo que é demais sobra.
Logo, tenha cuidado e atenção com a tentação de querer usar mais regras do que seriam suficientes. Algumas imagens que eu trouxe aqui como exemplo são de uso livre e gratuito e foram baixadas de bancos de imagens. Quando a foto é minha, eu assumo a autoria durante o vídeo. Este vídeo foi baseado no artigo 19 Photography Composition Tips You Need to Know to Be Awesome, do site The Lens Lounge. Além desse vídeo, publiquei um e-book de forma gratuita no link que eu disponibilizo na descrição deste vídeo. Por fim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, clique em curtir, deixe seu comentário que eu tentarei responder assim que for possível e até a próxima vez.